o Flamengo, por toda a sua força, ele devia resolver as coisas mais rápido, do tipo, pra mim, setor defensivo, precisa resolver lateral, precisa ver o Vinha, também foi, enfim, ventilado, aí fica... Preço, aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. Agora, sobre o atacante Yuri César. Às vezes, fica ruim para quem fala muito e você aquece o mercado, mas você chama a atenção de outros clubes. Então, a gente viu aí o próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, falando do Gabigol, 700 milhões. O Flamengo segue de olho no mercado, não desistiu ainda da contratação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos, galera. Meus amigos, o Flamengo que está em busca de reforços, né? Está aí no mercado da bola, tentando trazer mais algum jogador, principalmente o Léo Ortiz e também, né, o lateral esquerdo Matias Vinha, que está hoje prestado ao Sassuolo da Itália e também pertence a Roma. E aí vamos agora coletar algumas informações, né, e um debate que foi feito aí na ESPN Brasil sobre o mercado da bola no Mengão, tá? Só antes de eu trazer esse vídeo aqui para vocês na íntegra, vou pedir a você, meu amigo e minha amiga que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho para você fazer parte aqui do nosso canal. Do lado tem um sino, você clica aí rapidinho nesse sino aí que tá aí para ativar as notificações. E aí toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você vai receber em primeira mão. E pedir a você também, meu amigo e minha amiga, por gentileza, deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai para ESPN Brasil e o link está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos ouvir aí o que a galera da ESPN Brasil falou sobre o mercado da bola no Mengão e também, né, sobre as análises da bancada. Solta aí, produção! Vamos falar também sobre o Flamengo, tá? Porque se tem essa questão de mercado do Corinthians, o seu pacotão lá de reforços, o Flamengo também começa a se preparar para a temporada de 2024, com mais expectativas de chegadas e talvez essa troca também do Thiago Maia e do Fausto Vera. Tudo bem, dona Roberta Barroso? Boa tarde para você. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center. Beijo também para o fã de esporte. É isso, o Flamengo segue de olho no mercado, não desistiu ainda da contratação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Mas essa negociação está travada, porque o Massa Bruta, inclusive, ofereceu uma renovação ao jogador, aumento salarial, então o futuro de Léo Ortiz está indefinido. Travada também a negociação com Vinha, que pertence à Roma. O Flamengo chegou a oferecer cerca de 7 milhões de euros pelo atleta. A Roma recusou e colocou um preço, aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. Agora, sobre o atacante Yuri César, ele foi especulado no Flamengo, alguns jornalistas falaram que o Flamengo tinha interesse nesse jogador e o jornalista Eric Faria conversou com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e ele negou qualquer interesse no atleta, disse que nunca teve interesse por esse jogador que atua nos Emirados Árabes. Em relação a Gabigol, por enquanto segue sendo apenas sonho do Corinthians. Ele iniciou esse último ano de contrato com o Flamengo, inclusive já treina, ontem se reapresentou no Ninho do Urubu, antes mesmo da reapresentação oficial, mostrando que está focado e tem contrato até o final desse ano, só poderia acertar um pré-contrato no meio do ano e a multa para clubes brasileiros é de cerca de 700 milhões de reais, ou seja, um valor inviável até para o Corinthians pagar, mas é isso, Flamengo e Corinthians têm uma boa relação, inclusive, como o Mendel trouxe, estão conversando sobre outras trocas de atletas. Por exemplo, o Fausto Vera, volante, iria para o Flamengo e aí, com isso, o Thiago Maia iria, então, para o Corinthians. Sobre Everton Ribeiro, a gente fecha com essa informação, ele já acertou com o Bahia e na segunda-feira, segundo o GE, ele vai ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros e depois também teria uma despedida da torcida no Maracanã antes de um jogo do Flamengo. Mari, volto com você. Boa, Beta. Inclusive vai descer uma tela para a gente dar uma olhada. Já te agradeço pelas informações, boa sequência de trabalho. A gente vai se falando também dos números do Thiago Maia e do Fausto Vera em 2023, sem considerar estaduais. Então esse crossover aí que tá rolando entre as duas equipes. Papo de Gabigol, a gente terminando dos volantes, né? O Thiago Maia, com 54 jogos, tem 26 anos.
1 gol, nenhuma assistência, a média dele de passes certos por jogo é maior do que a do Fausto Vera e posses recuperadas por jogo também. O Fausto Vera é mais novo, teve menos jogos, tem o mesmo número de gols, deu mais assistências e também duelos vencidos por jogo, ele tem uma média maior do que a do Thiago Maia. Bom, eu acho, Mari, que a avaliação, ela parte também de um ponto, antes da gente entrar no campo ali, do clima que fica pro Fausto Vera. Porque, querendo ou não, independentemente se os números dele ali fossem muito melhores ou parecidos, ele já foi envolvido, e a gente já sabe aí de bastidores, de uma insatisfação de, poxa, me tratarem como uma moeda de troca, descartável nesse sentido. Então, acho que isso também vai contar muito para a permanência ou não do jogador, né? Porque a grande questão, Mari, eu acho que tem isso de expectativa, né? O Fausto Vera, quando ele é contratado, algumas aparições dele importantes, mas o jogador, às vezes, ele demora um tempo, né? Às vezes não é necessariamente uma temporada, e olha que foi a temporada do Corinthians para talvez fazer uma exigência de excelência de algum jogador. Eu acho que, assim, se for pro Flamengo, acho que é um bom negócio, não sei como está a questão do Thiago Maia, um certo desgaste com a torcida, mas pro Fausto Vera, talvez pode deixar a sensação de que talvez tivesse um pouco mais de tempo, né? E o contexto influencia muito, né? Muito. O contexto em que esses jogadores foram inseridos na temporada passada, a gente viu o próprio Rojas, que chega também com muita expectativa, que faz uma ótima estreia, e aí depois as coisas não acontecem, também acaba ficando um pouco, tem a lesão, aí trata, aí não consegue voltar, e agora também essa questão dos salários atrasados, né, direitos de imagem atrasados. Então, eu acho que o contexto ele precisa ser analisado. O Corinthians ele inicia a temporada com um treinador experiente, um treinador com muita capacidade de montar elenco, de entender a dinâmica do clube, de entender ali setores, porque o Corinthians ele fez, né, ele dispensou muito jogador, não renovou com muito jogador. Então, eu acho que a gente fala tanto do Thiago Maia há tanto tempo, né? Ele é novo ainda, 26 anos. 26 anos, né? Ele é muito novo ainda, assim. Então, eu acho que, no sentido de quem ganha ou quem perde, eu vejo algo muito parecido. Aqui, o Thiago Maia com muito mais experiência, né? E muito mais acostumado, não só com o calendário, mas com pressão de time, de torcida, mudança de treinador também. É um jogador que passou por isso. Mas eu acho que o momento dos dois ali não é muito diferente, né, de desempenho. O Thiago já conquistou mais coisas, já teve uma melhor fase. Então eu não vejo alguém perdendo ou alguém ganhando. Talvez por isso que entendem ali que talvez seja uma troca justa. Acho que passa muito até pelos ares, né? Mudança de ares para os dois jogadores. Às vezes você queima, Mari, lá dentro, na questão de diretoria, e quem faz os scouts e quem procura esses jogadores para oferecer para o clube, você cria um ambiente de instabilidade dentro do grupo. Por quê? Porque ele foi analisado para ser contratado. E aí, assim como tem o treinador que quer dar assinatura no trabalho, né, quer fazer aquele trabalho autoral, também tem o dirigente que mudou, é do dirigente anterior, é do presidente anterior, eu não quero, não vou ficar... Quer dizer, então tudo isso é muito, assim, é muito prejudicial para os clubes grandes, porque envolve dinheiro, você tem que pagar multa para o jogador, ou seja, e não estamos falando do Flamengo, que hoje está com grana sobrando, ou o próprio Palmeiras, estamos falando de um Corinthians que está ajustadinho ali nas contas, né? Agora, pensando também do lado do Flamengo, porque, assim, impressionante como o Pulgar, claro, por toda a qualidade dele, ele morde aquela posição ali, né, de ser o cara defensor ou aquela barreira ali no meio de campo do Flamengo e não dá espaço para mais ninguém, né? Sim. Porque, assim, o próprio Alan teve lesões e, enfim, mas também ainda não conseguiu se firmar no Flamengo. O Thiago Maia vai perdendo espaço, então o Tite também talvez busque no Fausto Vera alguém que possa dar uma saída também, uma qualidade para esse time do Flamengo. Porque é impressionante como o Pulgar ali, ele virou um que não mexe no Pulgar. E aí o Thiago Maia vira uma peça que pode ser trocada. E ele virou peça única, né, no Pulgar. Porque quando ele sai, ele já ficou fora de partidas, o Flamengo sentiu muito. E a gente falou muito na temporada sobre a ausência de Danilo e Scarpa. O Flamengo sofreu muito sem o João Gomes também. Muito. Muito, porque ali realmente ficou um setor exposto que ninguém conseguiu interromper a maneira como o João conseguia, né? Era ele quem dava essa proteção para o Flamengo conseguir jogar com aqueles 4 jogadores incríveis de frente. Então o Flamengo não conseguiu essa peça de reposição ali, né, na individualidade do João Gomes. E aí o Pulgar, ele chega também, ele se adapta muito rápido. Eu acho que isso chama atenção, né? O jogador, quando ele vem de fora e ele se adapta rápido, fica uma coisa de, nossa, então nem tira, porque deu muito certo. Então acho que o Thiago, ele também foi deslocado para diferentes setores nessa troca de mecanismo, de treinadores, de trabalho do Flamengo. E aí talvez agora realmente seja o momento de mudar um pouco, né? De
a gente tem falado aí desses ciclos que se encerram, talvez possa ser o dele também. Mas nesse mercado do Flamengo, Silas, a gente tem visto... O Flamengo, ele é aquele negócio do gelo no sangue lá, de ter calma, enfim. O torcedor, alguns podem ficar um pouco impacientes. Até mesmo o De La Cruz foi uma certa novela. Agora a gente vê um pouco disso com o Léo Ortiz. Vários nomes são pincelados, aparecem ali no Flamengo, mas não necessariamente eles são resolvidos muito rápido, né? Parece que as coisas levam um certo tempo. O Flamengo, por toda a sua força, ele devia resolver as coisas mais rápido, do tipo, para mim, setor defensivo, precisa resolver lateral, precisa ver, o Vinha também foi, enfim, ventilado, aí fica nesse vamos ver, enfim, tem um De La Cruz, vai resolver com o Bruno Henrique, Gabigol, ao que tudo indica, fica, Pedro, Arrascaeta, liberou o Everton Ribeiro, De La Cruz contratado, mas a parte de trás precisa de um certo cuidado também, né? E tá se falando no Léo Ortiz, né? Ex-companheiro do Fabrício Bruno, fizeram uma boa dupla lá no Red Bull. Mas é outro que já virou novela também. Então, às vezes, fica ruim para quem fala muito e você aquece o mercado, mas você chama a atenção de outros clubes. Então, a gente viu aí o próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, falando do Gabigol, 700 milhões, que é para clubes aqui de dentro, inviável, não tem chance nenhuma. Então, essas situações, mas muita coisa também, a gente também já viu dirigente falando assim, a gente não falou desse nome, nem desse aqui no clube, foi o empresário do cara que falou. Coisa que o levanta, empresário também quer jogar para cima e começa essa coisa assim, desonesta até. Então, lá no Flamengo, e o Flamengo, Mari, quando você fala de defesa, lutou muito com defesa. Porque trouxe jogador, trouxe Pablo, trouxe o Davi Luiz. Eu gostei do... É para eu lembrar. Davi Luiz. E assim, foi campeão? Foi, mas deu certo? Não deu, porque era um jogador com a moral que tem, com a fama que veio. Então, assim, precisa correr rápido, eu concordo com você, e no silêncio. Sim. E aí apresentar. Por quê? Porque todo mundo quer jogar no Flamengo hoje. E, de fato, deixou ir o Avião, né? El Avião, o Rodinei, que lutou aí, tá querendo liberar o Mateuzinho, que para mim é um baita de um jogador. Na lateral esquerda tentando ajustar também agora com o encerramento da carreira do Felipe Luiz. Então, assim, precisa correr. Por quê? Tudo bem, tem um estadual primeiro, mas tem os torneios internacionais. Né? Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Os torcedores estão ansiosos pela chegada de novos atletas, de reforços, mas o Flamengo segue cauteloso nas negociações. Vamos trazer atualizações para vocês sobre a situação do Léo Ortiz, do Matias Vinha, do Evander, Fausto Vera e muito mais. A pergunta que muita gente me faz, Raíza, quantos reforços o Flamengo ainda vai contratar? O Flamengo ainda vai trazer jogadores? Então a gente vai explicar tudo isso, toda essa situação aqui para vocês a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para o nosso conteúdo chegar em mais e mais e mais pessoas. Galera, preciso muito da ajuda de vocês. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu tenho certeza que logo, logo a gente vai bater essa meta. Faltam menos de 3 mil para a gente bater essa meta. E eu conto, tá? Com a ajuda de cada um de vocês. Vamos começar, porque aqui é sem mimimi. Vocês sabem, a gente vem trazendo para vocês atualizações sem estardalhaço, sem mimimi, sem sensacionalismo. Vamos começar falando sobre o Thiago Maia e Fausto Vera, tá? O Corinthians, como vocês sabem, tem interesse no Thiago Maia. Existem negociações em andamento com o Flamengo. O Flamengo topa negociar o Maia e tem interesse no Fausto Vera para repor a saída do Thiago Maia. O Corinthians propôs uma troca, mandando o Fausto Vera e recebendo o Thiago Maia e mais um jogador. Inicialmente, a pedida deles era pelo Mateuzinho. Sei que as conversas estão evoluindo. Ainda não sei dizer para vocês qual será o modelo de negócio, porque o Flamengo, por exemplo, não quer assumir os valores que o Corinthians ainda precisa pagar ao Argentino Júnior pelo Fausto Vera, tá? Essa semana, a diretoria do Flamengo já teve uma reunião com o staff do Fausto Vera para falar sobre toda essa situação. O Fausto quer jogar no Flamengo,
e o Maia vê com muito bons olhos uma ida para o Corinthians, tá? O Corinthians colocou um prazo para tentar definir essa situação. O prazo é até este final de semana. A ideia do Corinthians é conseguir fechar essa operação até o final de semana, senão eles vão em busca, né, de outro nome. A informação que eu tenho para vocês é a seguinte: sai o Maia, aí o Flamengo tenta, né, dessa forma, trazer o Fausto Vera. É um jogador que agrada muito a comissão técnica do Tite e agrada muito também a diretoria do Flamengo. Mateuzinho, ele entende, tá, gente, que chegou a hora de respirar novos ares, sim. Para quem acompanha a gente aqui, a gente já tinha trazido essa informação para vocês lá atrás, né? Ele topa uma saída do Flamengo, mas ele dá uma priorizada para a Europa, né, para o mercado europeu. Não sei se ele vai aceitar a ida para o Corinthians por isso. Ele rejeitou recentemente, uma informação até trazida pelo meu colega Vene Casagrande, uma oferta do Red Bull Bragantino, tá? Ele rejeitou. O Flamengo já tinha topado negociá-lo, mas ele rejeitou. No início de 2022, o Mateuzinho recebeu uma oferta de uma equipe da Premier League e de uma equipe da Alemanha, e o Flamengo foi quem recusou na ocasião. Isso no início de 2022. Então, o Mateuzinho entende que chegou a hora de respirar novos ares, né? Ele topa ser negociado, mas o desejo dele é ser negociado, a prioridade dele é ir para o futebol europeu. Se não pintar nada na Europa, tá? Aí eu acho que o Mateuzinho pode pensar em alguma coisa aqui no futebol brasileiro, sim. Mas a prioridade, vou repetir, é o futebol europeu. Léo Ortiz. Muita gente falando que o Flamengo estava perto do Léo Ortiz, que estava fechado praticamente, que a negociação estava encaminhada. E a gente sempre trouxe aqui para vocês que existia uma distância financeira entre o que o Red Bull Bragantino deseja receber e o que o Flamengo vem ofertando pelo Léo Ortiz. Nesta semana, o Red Bull Bragantino formalizou uma oferta de renovação de contrato para o Léo Ortiz. O Braga oferece um bom aumento salarial para o Ortiz e a oportunidade dele ser uma espécie de modelo do clube no futebol brasileiro, modelo da empresa, né, da Red Bull aqui no futebol brasileiro, um plano de carreira para ele. O Braga até topa negociá-lo, mas exige uma quantia de 55 milhões de reais pelo Léo Ortiz. Né? O Braga tem 75% dos direitos econômicos do Ortiz. A oferta do Flamengo está na casa dos 30 milhões. Se o Flamengo não melhorar a oferta, vai ser quase impossível o Red Bull Bragantino aceitar esses valores. O Red Bull não quer aceitar esses 30 milhões, mesmo com o Léo Ortiz manifestando o desejo de se transferir para o Flamengo. A informação que eu tenho é que mesmo o Léo manifestando esse interesse, o trato entre o Red Bull e ele é muito respeitoso. Então não existe o Léo forçando uma barra junto ao Bragantino para ser negociado com o Flamengo. Essa informação é importante. Vale lembrar, para quem me acompanha aqui, eu também trouxe para vocês, que o Bragantino quis ficar com o Matheus Gonçalves e perguntou ao Flamengo sobre valores. O Flamengo disse que só abriria negociação acima dos 20 milhões de euros. Futebol é assim, gente, principalmente clubes que estão bem financeiramente, que não têm problemas financeiros, eles não vão vender os seus jogadores importantes por qualquer valor e nem suas promessas, como no caso do Matheus Gonçalves. Não houve facilitação de um lado, não terá facilitação do outro também, beleza? Matias Vinha, para quem acompanha a gente aqui desde o início, também trouxemos que ainda não há um acordo financeiro com a Roma e que a Roma quer 10 milhões de euros para vender o Vinha e não tem pressa, porque a janela de transferências na Europa ainda está no início. O clube vai avaliar as ofertas, tem outros times interessados, inclusive times aqui do Brasil, né, no jogador, e se não aumentar a oferta, se o Flamengo não aumentar a oferta, a negociação vai ser difícil de acontecer. E pode demorar também, tá? Porque, como eu falei para vocês, a Roma não tem pressa. Evander. O Flamengo está conversando com o staff do Evander, né, para apresentar uma oferta de compra. O Flamengo questionou lá o Portland sobre a possibilidade de um empréstimo. Eles recusaram,
falaram que é um jogador importante e só topariam, né, vender de forma definitiva com valores aí consideráveis, até porque o Evander foi um investimento alto feito pelo Portland. Já disse o Marcos Braz aí, deixou claro que o atleta é considerado nível A pela equipe de scouting do clube. Então, um jogador aí que realmente está na mira do Flamengo e o Flamengo está fazendo um esforço para tentar contratar. Luiz Henrique segue na mesma, o Flamengo mantém o interesse, o staff dele vai se reunir com o Betis entre hoje e amanhã para debater o futuro do jogador. Ele entrou em campo ontem, né, na última quarta-feira, e foi acionado no segundo tempo. Eles vão avaliar o que tem de oportunidades aí, junto com o Betis, e definir o que vai ser feito com o Luiz Henrique. Raíza, quantos reforços o Flamengo quer contratar? O Flamengo ainda vai contratar? Bom, além do De La Cruz, pessoal, o Flamengo quer pelo menos mais 3 a 4 reforços. A ideia é mais um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campista e um ponta/atacante. Ouvi que o Flamengo não tem pressa, tá? Tem os nomes mapeados e vai neles, como plano A, B e C. Uma fonte da diretoria também me disse que se não conseguir contratar os nomes que almejam, eles preferem não contratar, tá? Essa pessoa me disse o seguinte: o Flamengo não quer contratar por contratar, só para dar uma resposta para a torcida. O Flamengo não faz isso. Então, essa aí é a informação que a gente tem. A diretoria tem os nomes mapeados, vai nesses nomes, e se não conseguir contratar, prefere não contratar do que trazer um jogador que eles entendem ser uma contratação só por contratação, tá? A diretoria do Flamengo pode trazer mais um zagueiro, além do zagueiro que eles querem investir. Na zaga, eles querem investir uma grana num zagueiro, que seria o Léo Ortiz. Eles têm a intenção de trazer mais um zagueiro, mas sem investimento alto, né? Como oportunidade de mercado ou com empréstimo. Seria o Flamengo só pagando salários. Sobre o Baço do Santos, rolou um boato que teria aí, o Flamengo teria feito uma proposta. Uma pessoa da diretoria do Flamengo me negou, disse que o Flamengo não fez proposta por esse jogador. Sobre o Joaquim, o Zenit da Rússia tentou contratar o Joaquim antes de contratar o Nino do Fluminense. O Santos recusou a investida do Zenit. O Santos quer segurar o Joaquim. Eu procurei uma pessoa do staff do Joaquim que me disse que até ontem, quando procurei ele, né, não tinha chegado nada no Flamengo na mesa deles, tá? Em relação ao zagueiro Joaquim. Raíza, o Flamengo vai contratar lateral direito? Só se saírem 2. O Tite não quer trabalhar com 3 laterais. O treinador entende que é muito ruim trabalhar com 3 laterais, tá? Então, inicialmente, o Flamengo só vai ao mercado trazer lateral direito se saírem 2 laterais direitos. A gente sempre deixou isso claro para vocês. E eu peço para vocês, galera, cuidado com quem vocês acompanham, cuidado com as fontes que vocês buscam informação, porque existe muito sensacionalismo, existe muito achismo, existe muita gente que brinca também nesse momento com a ânsia do torcedor por informações sobre reforços. Eu costumo dizer que o torcedor um torcedor de um clube, o melhor momento deles é quando conquistam um título. O segundo é durante a janela de transferências para saber quem seu time vai contratar.